aqui para mais uma web aula sobre o quê? Fundamentos mecânicos, tá ok? Então, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Os meus slides? Estamos sim. Beleza. Sim. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos falar um pouco aqui sobre essa parte aqui, ok? De metrologia. E vamos já entrar depois um pouquinho sobre tratamentos térmicos, beleza? Vocês vão precisar mais na frente. Que tem, se eu não me engano, eu acho que é atividade 5. Vocês vão utilizar alguns conceitos lá para resolver o problema da máquina, beleza? Beleza. Então vamos lá. O que é metrologia, pessoal? Metrologia, de acordo com o conceito, é a ciência que utiliza da medição de peças produzidas, que tem como finalidade garantir a maior qualidade e a maior confiabilidade de tudo que está sendo o quê? Produzido. Por exemplo, quando eu estagiei na Saneago, lá tínhamos ao todo, se não me engano, 6 tornos, certo? Então, o que acontecia? A gente tinha que produzir um eixo no mancal de uma bomba, que, por exemplo, esse rolamento que era produzido, ele que tinha que ter o quê? Alguns cortes lado para fazer o quê? O rosqueamento dentro do mancal. Para evitar o quê? Para evitar o máximo possível de atrito aqui dentro, certo? Então, o que a gente avaliava? Eu, como estudante na época, né? O que a gente avaliava? A gente pegava os princípios de quê? De medição, certo? E aí vem a questão, né? Nós temos o quê? Nós temos que ter na indústria os termos de precisão, e exatidão. Por que isso, professor? É porque é o seguinte, como vocês vão atuar na indústria, né, esse é o objetivo do curso, o que acontece? Você tem que ter o máximo de precisão possível na produção de uma peça e ter cálculos cada vez o quê? Mais exatos para a produção dessa peça. Porque não adianta nada eu não ter exatidão naquilo que eu estou calculando, como, por exemplo, uma polegada fracionada, e passando, por exemplo, 2 ou 3 casas decimais, se no final de tudo, quando eu for colocar em prática, a minha precisão for o quê? Muito pequena, certo? Para quem for mais adiante, né, mexer com a parte de mecânica de aeronaves, por exemplo, só um instantinho. Para quem for mexer na indústria aeronáutica, por exemplo, o que acontece? Você tem que ter uma grande exatidão. Você tem que ter uma grande exatidão e uma imensa o quê? Precisão. Mas por que isso, professor? Você pode perceber que materiais de construção aérea, né, aeronáutica, geralmente são muito caros. São rolamentos, para-brisas, por exemplo, motores, feixes, certo? Em que você vai colocar lá para apertar alguma parte da fuselagem, certo? Então são coisas muito caras. Se tiver, por exemplo, dentro de um bojo, né, de um estojo, uma peça com defeito, ou seja, a precisão dela é muito baixa, essa peça já é jogada fora, automaticamente, certo? Porque nessa indústria, por exemplo, não existem falhas, porque você está lidando com vidas humanas. Pois muito bem. A maneira direta,
é através do uso do quê? De equipamentos que a gente tem, né? Vocês vão ver que nós temos equipamentos como paquímetro, micrômetro, transferidor, relógios comparadores e tantos outros que são de quê? De cunho quê? E natureza quê? Analógica. Mas nós temos hoje também paquímetros, micrômetros de o quê? Digital. Mas fica aqui a dica. Quando vocês forem trabalhar com medidas, vocês têm que ter em mente a questão de múltiplos e submúltiplos do metro. Por que do metro, professor? Porque existem algumas unidades no Sistema Internacional de Medidas, que a gente chama de SI, e que o Brasil é signatário, ele corresponde a esse tipo de medição, em que distância é metro. Mas em países de língua inglesa, por exemplo, Estados Unidos e principalmente a Inglaterra, nós temos o quê? A jarda. Dado o quê? YD. Beleza? Pois bem, outras medidas que nós temos, por exemplo, é que aqui nos países de língua portuguesa, como o Brasil, Angola e alguns outros países, como Itália, que é de língua latina, a temperatura é dada em quê? Em escala Celsius. Mas em língua inglesa, o que nós temos? É o Fahrenheit. Certo? Por isso que existem os métodos convencionais de o quê? Conversão de unidades. Como essa primeira SAP que vocês aí estão fazendo, que vocês têm que passar o quê? Os diversos tipos de polegadas existentes. Pois muito bem. Então, hoje em dia, eu já falei, nós temos equipamentos que ainda o pessoal trabalha de maneira analógica, mas também nós temos os equipamentos o quê? Digitais hoje em dia. Tudo por quê? Para aumentar a precisão e a exatidão. Muito bem, pessoal. Essa tabela aqui, ela é muito importante. Então, para vocês que não estão habituados ou esqueceram da questão das as unidades, ela é muito importante. Por exemplo, tera, certo? Tera é 10 vezes elevado a 12. Então, se, por exemplo, você tem uma máquina, um computador, como computadores industriais, por exemplo, ou servidores de diversas empresas, geralmente a capacidade de memória deles é o quê? 2, 1 tera. É uma capacidade muito boa de armazenamento de dados, certo? Nós temos giga, mega, o quilômetro, hectômetro, decâmetro. E, como submúltiplos, nós temos decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro, femtômetro e atômetro. Beleza? Por exemplo, hoje nós temos, com a nanotecnologia, nós temos fibras de carbono muito finas, em que o raio dela, como se fosse aqui um fio, o raio dela fica mais ou menos o quê? Nessa qualidade aqui, ó, 21,9 nanômetros. Apenas o raio, hein? Beleza? É isso que compõe hoje alguns materiais como ligas aeroespaciais. Geralmente o que? Fibras com alto teor de carbono. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode continuar? Pode continuar? Então, beleza. Depois, pessoal, eu vou disponibilizar esses slides aqui para vocês, tá ok? Beleza. Escala. Nós temos instrumentos que visam o quê? A medição e a qualidade é o quê? Apurar essas variáveis. Nós temos um dos principais, que é o quê? O paquímetro, certo? Nós temos aqui as medidas, em que nós temos aqui um sistema métrico, aqui em cima, na qualidade de quê? De milímetros.
A escala graduada, que está em milímetros, e aqui o dimensionamento da face e da borda. Por exemplo, aqui nós temos a escala em que ela é dividida em 11 por 32 polegadas, certo? Nesse caso aqui, nessa escala, a divisão entre ela vai ser 2, que eu estou pegando o sistema do caso inglês, a faixa que vai de um até o outro, de 1 até 2, dividido em meia polegada. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? E aí fica a questão. Quanto mais dividida, como é essa fase aqui, nesse caso, 11 dividido por 32, mais preciso vai ser a sua medição. Diferentemente que, por exemplo, na escala 5, em que eu tenho 7 dividido por 16 polegadas, certo? Então, quanto mais eu vou afastando, menos preciso ao meu sistema de medição ele vai ter, beleza? Alguém não compreendeu isso aqui? Pode continuar? Alguma pergunta? Pode continuar. Beleza. Então, o que nós temos? Nós temos a leitura da medida, né? Nessas escalas. Nós temos diversas escalas. E o que acontece? Nessa leitura aqui, por exemplo, nessa leitura de medida, como nós fizemos aqui, nós temos essa face de apoio, que a gente chama, e aqui em cima, a leitura que nós vamos medir que estão divididas em subsequências, certo? Nas polegadas, por exemplo. Então, nessa leitura aqui, nós temos que, para cada centímetro, nesse caso aqui, para cada centímetro que eu andar na escala de leitura, esse centímetro foi dividido em quanto? 10 partes iguais, certo? Quanto mais eu vou andando, como nesse caso que eu estou passando aqui do lado, o que aconteceu? Se eu fui e passei para uma escala menor e que foi dividida 20 vezes, isso vai aumentar a minha leitura. Ou seja, se numa escala de 10 partes em 100 milímetros, essa escala foi dividida em 10 partes, no mesmo 100 milímetros, ela foi dividida 20 partes iguais, ou seja, houve mais divisões, como estou apontando aqui, e há uma maior precisão na hora que eu vou medir essa escala, essa peça ou qualquer coisa do tipo, beleza? Podemos continuar, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pode continuar. Beleza. Nós temos como instrumento, um dos principais e dos primários, assim por dizer, nós temos um paquímetro. Ele tem um bom acabamento, né? Suas superfícies são planas e também polidas, né? E seu cursor também ele é ajustável. Hoje em dia nós temos o paquímetro digital. Como que seria o paquímetro digital? Aqui no caso, ao invés, deixa eu melhorar aqui o desenho. No paquímetro digital, nós temos aproximadamente aqui nesse local, nós temos um sistema digital com uma tela, certo? Em que você aproxima uma peça ou qualquer coisa que você quer medir, a partir dessa parte aqui da orelha fixa e da orelha móvel. E aqui ele já dá aproximadamente ele já dá com mais precisão a medida. Por exemplo, eu posso pegar uma peça de 2,567 milímetros. Geralmente, ele pode ser programado aqui para eu ter 3 casas decimais ou 2 casas decimais. Depende daquilo que você está querendo. Beleza? Mas no paquímetro, nós temos o que aqui? Nós temos a orelha fixa, que é o tópico 1, o 2 móvel, o none ou Werner, que é a medida das polegadas, que vai ser através desse regulador aqui, do cursor de parafuso, que vai regular, certo? Nós temos o quinto aqui, que é o cursor, que vai aproximar a orelha fixa e a móvel,
pode aproximar ou distanciar. No 6, nós temos a escala de polegadas, certo? Que eu acabei de falar. No tópico 7, nós temos um bico fixo, certo? E quando você tem uma peça, tem gente que coloca aqui, ó. Se for redonda, por exemplo, ele coloca aqui, entre esses dois cursores. Pergunta a você, está certo ou está errado, pessoal? Certo ou Tá errado? errado, tá errado. Porque Isso, tem que muito ser mais bem. para cima. Isso, quem foi que falou? Advan. Muito bem, Advan. Então, como que ficaria? Ele ficaria aqui, ó, mais ou menos aqui em cima. Porque, dependendo da aproximação que você vai ter nesse bico fixo, ele pode variar essa distância aqui para mais ou para menos. E isso pode causar imprecisão na sua peça que você está produzindo, que você está medindo, quando você for passar por processo de usinagem. Beleza? Muito bem, Advan. Nós temos aqui o encosto, né, que tem que ser colocado aqui, encosto móvel e fixo, onde tem que ser colocada essa peça. O bico móvel, o milímetro também, que é o Werner, né, o none. O impulsor, que é o 12, que você vai regular também, ele vai sendo regulado de acordo com que você vai aproximando ou alongando a distância da peça, para você medir. A escala fixa em milímetros e também a haste de profundidade, certo? Que ela aqui também é móvel, ela vem mais para cá, dependendo do que você pode medir, né? E ela aumenta o tamanho dela aqui, o comprimento, beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Pode mais adiante? Beleza. Essa parte é bem tranquila. Nós temos o paquímetro com relógio, né? Esse aqui é o relógio analógico. Hoje nós temos ele com um relógio digital. Claro, é um pouquinho mais caro, mas hoje em dia não faz tanta coisa assim, certo? Não é tanto tão diferente assim em questão de preço. Nós temos o paquímetro com bico móvel, que também a gente chama de basculante. Ele é principalmente utilizado para medir peças cônicas, certo? Por exemplo, eu quero medir, digamos, um cone, certo? Quero medir um cone. Então, o que que acontece? Ele é muito utilizado. Então, você pega essa distância que você quer de base até essa aqui com o quê? O paquímetro de bico móvel, ou também chamado de basculante. Nós temos outro tipo de paquímetro, que é o de profundidade. Ele mede furos cegos, rasgos e rebaixos, entre outros. E aqui nós temos a escala de leitura dele, certo? Em cima nós temos a escala fixa, em que a cada 10 comprimentos aqui corresponde a 1 milímetro. E nós temos aqui, desculpa, e a escala do cursor, certo? Aqui embaixo também. Onde que ele identifica o quê? Os erros, os possíveis erros de leitura que podem haver, certo? Na indústria nós temos os termos paralaxe, que é devido à acuidade visual que as escalas fixas têm em planos diferentes. Opa, desculpe. Deixa eu melhorar aqui. A pressão medida, certo? Que regulamenta a pressão dada pelo operador. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Quando eu pego, por exemplo, 1 milímetro e faço em 10 subdivisões. Em 20 e aqui em 50. Ou seja, quanto mais eu vou dividindo, certo? Mais essa peça vai o quê? Vai melhorando a precisão. Beleza? Podemos ir mais adiante, pessoal? Sim. Beleza. Nós temos aqui o micrômetro, certo? É um instrumento que tem muito mais precisão que o paquímetro. Sua resolução vai de 0,1 a 0,001 milímetros, certo? Aqui, nesse ponto aqui, ela é ajustável, certo? Você ajusta. E aqui também. Certo? Muito utilizado também para medir peças como discos, por exemplo. Certo? Muito utilizado. Nós temos aqui abaixo a nomenclatura dele, onde nós temos o arco, a ponta de contato,
o fuso, a trava que nós temos aqui, que pode segurar para a gente fazer a medição, o cilindro de forma graduada, onde eu apontei, o tambor, a mola desse cilindro, a porca em forma de parafuso, que fica aqui mais em cima aqui, certo? A porca de ajuste, em que eu vou ajustar, a mola de catraca, o corpo de catraca, a alavanca, o parafuso de catraca e a própria catraca, que é essa parte todinha aqui que eu estou destacando, beleza? Muito bem. Como micrômetro, ele também tem micrômetro de medição externa, que é o mais comum na indústria. Essa é a escala que ele vem mais comum, certo? Ele é o mais comum nas indústrias. E também para medir tubos, nós temos esse tipo de micrômetro, certo? Tubos mais finos, em que, por exemplo, a gente vai utilizar muito para transmissão de óleo, para lubrificação de motores, por exemplo. E nós temos um micrômetro externo, que, como eu disse para vocês, para discos, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma coisa bem simples mesmo. Só para vocês terem noção do que a gente se depara com alguns instrumentos que vão nos auxiliar no processo de medição. Tô todo mundo entendendo? Beleza. Aqui nós temos esse micrômetro também para ferramentas, certo? E nós temos aqui o tipo de leitura e a resolução dele, correto? Beleza? Aqui são os erros na medição, uma coisa bem mais, digamos assim, mais lógica, beleza? Por quê? Temperatura. Por que temperatura, isso aqui é importante a gente avaliar? Dentro de materiais, nós temos o quê? Moléculas, certo? Ao invés de eu desenhar, eu vou fazer o seguinte, para mostrar isso aqui para vocês. Vou mostrar através de um simulador. Pensei agora aqui, melhor do que eu desenhar. Um instantinho que eu estou achando aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí agora, pessoal? Ah, sumiu. Aí agora Estão vendo aparece. agora? Beleza. Agora... Então, olha só. Eu vou fazer o tipo o quê? Eu vou aquecer. Um exemplo aqui, o ferro, por exemplo. E vou aquecendo. Ou seja, eu estou, e vou fazer aqui com um tijolo também, para que vocês vejam. Eu estou aumentando a temperatura. A quantidade de elétrons que está vindo está maior no ferro ou no tijolo? No ferro, certo? Ou seja, eu tenho maior liberdade, certo? Do que num material que, dito que, isolante. Agora eu vou resfriar. Materiais como ferro, por exemplo, em que, dependendo daquilo que você for trabalhar no processo de fabricação do aço, você vai ter alguns pontos que é muito específico, como pirulizita, que são os elementos do ferro de maneira mais microscópica. É isso aqui que vai mostrar, por exemplo, que quanto mais eu tenho essas propriedades de carbono, um tratamento, por exemplo, do ferro com calor, por exemplo, como a gente usa uma têmpera, mais o que? Eu vou aumentar a dureza e a ductilidade desse material, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim.
Beleza. E se eu fizer isso aqui com a água, por exemplo? Água. E vou colocar aqui com azeite. Olha só. Como o azeite ele é mais denso, o que acontece? A quantidade de elétrons que vem nele, vai saindo, é o quê? É um pouco menor de se romper. A água ela tem maior do que graus de liberdade. Ela passa de um estado para o outro, de líquido para vapor, de uma maneira bem mais rápida. Aí você pergunta assim, mas professor, por que isso é importante? Vocês vão lidar, pessoal, na indústria com o quê? Vocês vão lidar com caldeiras. Vocês precisam saber que, por exemplo, um óleo para ele resfriar, como no caso aqui, por exemplo, tem vezes que ele vai demorar muito. E às vezes, para você contornar um tipo de situação, às vezes você vai ter que utilizar o quê? O princípio de quê? Refrigeração em uma determinada máquina. Para que ela o quê? Não sobrecarregue. Com questão de quê? É calor, que pode danificar um processo produtivo. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Beleza. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo minha tela aí agora? Todo mundo está vendo aí? Beleza. Sim. Então, num posicionamento do instrumento, por exemplo, nós temos o que? O termo chamado de paralaxe, como eu falei para vocês, certo? Se eu quero medir 0,5 milímetros e quero ter 50 divisões num tambor desse micrômetro, certo? E que os cortes dele aqui, nesse caso aqui, são 5 e tem um ângulo total de 108 graus, que é o ângulo crítico, ele chega. Então, como que eu faria? Aqui foi só apenas um exemplo. Eu tenho aqui 17 milímetros que eu captei, certo? 5 milímetros de que em precisão, que eu quero saber, e vou dividir ele em quantas vezes aqui, pessoal? 50 vezes, como foi determinado aqui. Quero achar o quê? Em 50 vezes. Então, o que acontece? A minha resolução vai ser de no máximo o quê? 0,01 milímetros. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu pego o 17 milímetros que eu achei na bainha, mais o 0,50, que é a escala entre os meios da bainha, nesse local mais ou menos, e o que? Como eu achei nesse local o 0,5 de resolução, deu aproximadamente o que? 32 milímetros. Então, a minha leitura total do meu instrumento, a minha peça medida, vai ser de 17,82 milímetros, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Uma coisa bem intuitiva, é só somar mesmo. Só faz somar, né? Sim, só somar. É você pegar aquilo que você mediu de início, 17, por exemplo, pode ser um disco pequeno que você pegou. Você quer fazer o máximo, aqui pode ser 20 ou 30, mas aqui no caso ele deixou 50 divisões. Você pega aquilo que você alcançou aqui como, entre aspas, imprecisão, medida imprecisa, e divide pela quantidade de divisões que você tem de resolução, que no caso aqui ele deixou 50, e você tem o quê? 0,001 como o quê? Um parâmetro, certo? Para o que você analisou o posicionamento do seu instrumento. Pois muito bem. Pegando esse parâmetro, você vai averiguar que está aqui entre 30, 31 e 32, certo? A escala centesimal que você mexeu no micrômetro. Pessoal, desabilita o microfone, por favor. Obrigado. E aí fica entre quê? 30 e 32. Aí você pode perguntar assim, mas professor, por que tem que ser entre 30 e 32?
porque o 30 já está aqui, mais ou menos, certo? E o 35 vai ser a unidade que limite para que você possa averiguar a resolução da sua peça. Mas e se fosse 33, professor? Poderia? Poderia. E aí o que que aconteceria? A escala dela seria o quê? Seria maior. Seria o quê? 17,83 milímetros, certo? Se eu adotasse 33 milímetros aqui. E dependendo, pessoal, tem locais por aí que eles cobram, mais ou menos, não duas, mas 3 casas, certo? Por exemplo, se fosse aqui 0,325, eu pergunto a vocês, vocês iriam arredondar para 0,33 ou deixar em 0,32 na escala centesimal do tambor? Deixar, né? Deixar? O que que eu faria? Como depois de 2 números após a vírgula é o que está sendo adotado, certo? Então, 17,00, 50,00. Se depois dos 2 números após a vírgula, como no caso aqui 0,32, tiver um 5 e esse número for maior Entendi. ou igual a 5, o que que eu faria? Eu colocaria 0,33, certo? Você está tornando a sua medida mais precisa, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma regra que a gente utiliza como o algarismo significativo e o duvidoso. Sempre que, nesse caso aqui, né, nós adotamos aqui duas unidades após a vírgula, certo? Se acontecesse aqui no caso 0,32, vou supor que 4, o que que eu deixaria? 0,32 milímetros, certo? E se fosse 0,325, como nesse caso aqui? Como 5 é o algarismo duvidoso, né? No caso, e aqui você está vendo que tem dois algarismos após a vírgula, o que que você faz? Como é maior ou igual a 5, você vem e adiciona mais um a esse número aqui, beleza? Então ficaria 0,33 milímetros, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Vamos chegar a 4 então, né? Isso. 4 e 5. Beleza, pode continuar aqui, pessoal? Pode. Beleza. Alguma dúvida nesse pedaço aqui? Não tô vendo. Perguntar, alguém de vocês aí trabalha na indústria mecânica mesmo? Opa, te mexi aqui. Algum de vocês está trabalhando nessa área mesmo, de eletromecânico? Eu trabalho na Não, parte elétrica. trabalho Osvan, estacionário. é você que trabalha na parte elétrica? É eu, Bruno. Bruno? Em qual empresa que você trabalha? Eu trabalho na FC Montagem, do Igor. Ah, certo. Mas essa é uma que fica lá no setor oeste? Não, ela fica, no caso, empresas terceirizadas, né? Tipo assim, a Craft Rise, a Cargill. Ah, sim. Então vocês prestam serviço para elas, né? É, Entendi. Aí, deixa eu te perguntar, na parte elétrica lá, vocês lidam com o que na indústria? mas lida com muita coisa, com comando, com parte de força, passa fio, volta fio, faz o leite, as eletrocalhas, faz um monte de coisa. Certo, aí lá vocês trabalham muito com motores elétricos, né? Tem, faz fechamento de motor. Certo, aí no caso vocês lidam mais com motor de tipo CA ou CC? Aí eu não sei te dizer. É, aí quem é o outro que tá, a outra pessoa que trabalha aí na parte mecânica, quem que é? O Osvan? Sim, Eu também trabalho. ela trabalha muito com motor CA, corrente CA? alternada. É mesmo. Ele tem, vocês produzem ou vocês, como é que fazem lá? Vocês produzem os motores e vendem no mercado? Não, nós trabalhamos na manutenção elétrica, né? Lá Ah, na fábrica manutenção de elétrica. espuma. Ah, certo. Mas aí, no caso, vocês já mexeram muito na parte lá de retífica desses motores ou não?
Não, na retífica nós manda para uma pessoa já especializada. Ah, então. Ah, entendi. Beleza, então. Aí, no caso, já é uma pessoa própria para isso, então, que já mexe com isso. Isso, nós manda para uma pessoa que já mexe com o rolamento de motor que nós manda. Ah, entendi. Outra coisa, lá vocês também mexem com alguma coisa na parte mecânica nessa área aí também? Sim, mexemos muitas coisas. Vamos supor, colocação de motor, que é na parte mecânica, Uhum. quebrou uma máquina que precisar de solda, nós soldamos também. Motores a combustão vocês não mexem lá não, né? Não, combustão não. Mais alguém, pessoal, que mexe nessa parte mecânica aí? Eu sou auxiliar de manutenção industrial. Aí você trabalha em qual indústria? É o William? Não, Marcos. Pode falar, Marcos. É na Volga Engenharia, em Aparecida de Goiânia. Ah, sei, eu já mandei currículo para lá. Aí você fica em que lugar lá? Na parte mecânica mesmo? Não, lá eu sou auxiliar de manutenção industrial mesmo. Faço manutenção, auxilio na manutenção das máquinas na indústria. Tanto pneumática Ah, quanto certo. elétrica, mecânica, tudo. Certo. E quais máquinas que você mais recebe lá? Lá as máquinas que a gente mais trabalha, mecânica, dobradeira, funcionadeira, a gente só vê quem faz a manutenção dela. O próprio operador, ou se não vem a Murata, são as funcionadeiras da Murata que a gente tem lá. Ah, entendi. E sabe por quê? Entrega pra ajuda pra mim, né? Eu esqueci. Como é que é? Entregar. Entregar o quê? Oi, tem alguém que falou alguma coisa aí? Não, professor, desculpa aí, é o Anderson. Ah, tá. Porque tava conversando aqui com a minha sogra. Ah, entendi. Então é o seguinte, pessoal, por que que eu tô falando isso para vocês? Não sei se vocês sabem, mas fique aí uma coisa assim mais direta, tá? O ano que vem, devido ao governador ter ganhado aqui no estado, novamente, né, ter sido reeleito, o que que acontece? Como eu estagiei na Saneago, isso foi o último ano que eu saí, foi do ano de 2021, devido à pandemia, o que que acontece? Nós temos um déficit muito grande de técnicos na área de manutenção mecânica. Lá vocês vão ter que lidar com a parte de motores e bombas, tá? Então, eu já peço aí a vocês que já estudem língua portuguesa, história de Goiás, geografia de Goiás, sabe? A parte de mecânica mesmo, que geralmente nas provas eles cobram essa questão que um pouco de metrologia, mas o que eles mais cobram é tratamento térmico, manutenção de bombas, de motores, tá bom? Porque aí, quando vocês já forem, quem for mexer nessa área de concurso, né, vocês já estão a um passo à frente, beleza? Fica aí a dica para vocês. Como eu sou engenheiro eletricista, eu vou para minha área, beleza? Mas aí, para vocês que vão lidar com essa parte de mecânica, tá? Vocês já estão aí um passo à frente, beleza? E a idade? Limite de idade? Como é que é? Alguém falou alguma coisa? Tem limite de idade lá? Não, não tem limite de idade. Diferentemente dos concursos militares, né? Os concursos estaduais, essas coisas assim, eles não têm data limite de idade, não. Qualquer pessoa pode se candidatar. Aí eu não sei se alguém de vocês aí tem interesse em ir para o interior. Geralmente é mais fácil passar no interior do que aqui em Goiânia. Esse concurso vai ser esse outro ano, professor? Eu creio que vai ser o ano que vem, lá para o mês de mais ou menos abril ou maio, que estão com cogitação de sair essas vagas, tá? É muita coisa, porque muitas pessoas que, quando eu estava lá, estavam trabalhando aposentadas, porque não queriam perder a gratificação da empresa. E o que acontecia? A empresa estava gastando muito com esses salários astronômicos, né? Porque tinha gente que estava lá há 30 anos e o salário da pessoa, né? Isso aí, 30 anos, a pessoa entrou sem fazer concurso na Saneago na época, né? Então era indicação. Então, com o tempo de casa, a pessoa ganhava, sei lá, de gratificação, só a gratificação, sem brincadeira, a gratificação era 20 mil reais. Então, a empresa, ao invés disso, de pagar esse valor absurdo para esse tanto de gente, o que que aconteceu? A empresa estava buscando o quê? Enxugar, né, entre aspas, esse tanto de gente. Então, nessa última leva aí, eu tenho um irmão da minha igreja que mexe com essa parte, ele trabalha na Saneago,
Só nessa última leva, a Saneago mandou mais de 350 pessoas embora, entre técnicos administrativos, técnicos de mecânica, técnicos em elétrica e muito mais, viu? Então já fica a dica. Você sabe dizer Oi. qual nível de escolaridade tem que ter? Pai, é só você ter o curso técnico. Você apresenta o certificado e tal, ou então que está finalizando o curso e está dando início no curso. Se você conseguir entrar na prova, aí a vaga já é sua, você entra com mandato de segurança. Você pode repetir de novo o que é bom estudar? Anotem aí, então, língua portuguesa, história e geografia de Goiás, matemática, e os conhecimentos específicos na área de mecânica, né? Como boa parte de metrologia, manutenção de motores, bombas, e também alguns tipos de tratamento térmico também, eles cobram também, tá? Beleza, pessoal? Quem quiser ir, tá aí a dica, tá? Beleza, obrigado. Por nada. E professor, Beleza. lá na empresa que eu trabalho mesmo, eu já consegui pegar um problema numa dobradeira, e a gente teve que trocar a hidráulica dela, então já foi uma experiência e tanto, viu? Não, eu imagino, porque o mais legal da mecânica é o seguinte, eu como engenheiro eletricista, físico, né, o que a gente vê? A gente vê muita coisa que superficial, a gente tem que imaginar o que está acontecendo. Agora a mecânica, ela tem essa vantagem, o que acontece? Na mecânica, você está pegando naquilo, eu estou pegando, sei lá, um rolete, né? De uma máquina aqui, eu tô pegando. Eu tenho que fazer a usinagem desse negócio. Eu tenho que fazer o fresamento. Eu tenho que fazer um furo nisso aqui. Então, o melhor da mecânica é isso. E mesmo como meu curso de engenharia não tinha essa parte de metrologia, eu peguei com algumas matérias por conta própria. Aqui no curso da mecânica, aqui no IFG. Peguei metrologia, ciência dos materiais e microestrutura, materiais de construção mecânica, tratamentos térmicos, estática, só não peguei dinâmica. Para conseguir hora extra, mas mesmo assim eu aprendi algumas coisas. Aí vocês estão até me fazendo relembrar aquilo que eu já tinha visto há algum tempo atrás. É bom. Beleza? Esquecer, né? Na hora Tem que você precisa, dá uma dor de cabeça, né? Mas faz parte da vida. Mas e aí, pessoal, podemos continuar então? Beleza. Nós temos aqui o transferidor de ângulos, certo? É um material muito utilizado, principalmente em questão que você vai lidar, por exemplo, no mancal de um motor. Por exemplo, vamos supor aqui que aqui vai ser o eixo de rotação de um motor e ele vai saindo daqui até aqui, a velocidade, certo? De rotação em RPMs. E aqui eu tenho um certo ângulo, certo? Então você vem um transferidor e mede, certo? O ângulo que esse mancal vai realizar. Essa estrutura, perdão, vai realizar dentro aqui de um mancal de um motor, por exemplo, ou de uma bomba, por exemplo. Certo? Em que você vai ter que o quê? Fazer com que seja o melhor ângulo possível para, por exemplo, no caso de uma bomba, como a gente via lá na Saneago, para succionar a água para dentro do quê? De uma tubulação, certo? Então esse transferidor de ângulos ele serve para isso, certo? E o ângulo máximo que ele tem é o quê? 90 graus, um ângulo reto, certo? Geralmente, o ângulo que a gente utilizava muito lá, quando era uma bomba muito, muito grande, tamanho, por exemplo, uma casa pequena, que a gente utilizava e alimentava no caso, um município pequeno aí, no caso de, vamos supor aí, 500 mil pessoas, como Rio Verde, o Catalão, por exemplo, o ângulo aproximadamente lá que já era calculado, era aproximadamente 57,1 graus. Certo?
E a gente utilizava o quê? O transferidor. Porque quando você chegava em um determinado valor desse ângulo, você aumentava o quê? A vazão, né? Que essa água era jorrada para dentro da tubulação. Então você aumentava o quê? A velocidade com que essa água ia a partir do quê? Do cálculo do ângulo, certo? Se eu não me engano, essa velocidade era calculada a partir do cosseno desse ângulo, tá? Para o ângulo de abertura. Tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Aqui ele já tinha tudo lá. Pessoal, lá quando a gente mexia com isso aqui, ele já tinha tudo registrado. Nós temos o relógio comparador, certo? Que ele é utilizado para medir grandezas, né? Já com um padrão previamente já estabelecido, certo? Em que nós temos aqui a haste que fixa, correto? E aqui nós fazemos essa medição. Esse aqui já é ele tem uma precisão um pouco maior, certo? Uma divisão de 0,01 milímetros em cada divisão, já tem uma precisão maior. Isso aqui a gente coloca muito no entornos, certo? Quando você quer fazer tipo um anel, ou quer fazer um torneamento de um anel, por exemplo, ou de uma superfície cilíndrica, a gente utiliza muito esse relógio transferidor aqui, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Beleza. E aqui nós chegamos à parte de tratamentos térmicos. E aí pergunto a vocês querem deixar isso para a próxima aula ou quer continuar pelo menos essa parte aqui inicial? Vai, continua. Pode continuar, então? Sim. Aqui é? Pode continuar? Pode. Beleza. Pessoal, Beleza. depois você pode explicar o que é para fazer na SAP 1? Explico, tá? Na SAP lá, você tem que passar para os diferentes tipos de medida de polegadas, certo? Polegada fracionada, aí tem os diversos tipos lá. Aí eu até deixei o pessoal aí tirar foto para depois comparar as medidas que o pessoal já tinha feito aqui no gabarito. Você quer ver? Aqui, ó, só um instantinho. Quem não pegou, você pode tirar uma foto aqui e comparar, tá? As medidas lá. Não acho ruim. Aí você faz só as regras de 3 lá pendentes, lá para você fazer de uma para outra. Não sei se vai dar para pegar tudo. Acho que vai dar para pegar tudo. Beleza? E aí você vai fazendo essas medidas de conversão. Beleza? Beleza. Você tirou a foto aí? Tirei print Aí aqui. quem me passou isso aqui foi o professor Diego, tá? Uhum. Beleza? Ele trabalhou aqui. Aí tem essa aqui também, pessoal. Quem quiser pode pegar aqui também. A número 1, a peça 2 e aqui a peça 3. Pode pegar aqui a peça 1, tá? Peça 1, peça 2, que ele já tinha feito esse cálculo aqui. E aqui a peça 3 também, tá? Beleza? Podemos prosseguir, pessoal? Sim. Beleza. Então vamos entrar na parte de tratamentos térmicos. Pessoal, querendo ou não, nós lidamos com metais do nosso cotidiano. E dependendo daquilo que você for utilizar, você tem que utilizar alguns meios, alguns mecanismos para que você adeque o material àquilo que você está querendo. Por exemplo, se eu quero maior rigidez, como no caso Professor, tá na antigamente, tela da prova ainda. na prova? Ah, tá. Tá. Obrigado. Estão vendo agora? Agora sim. Beleza, obrigado. Então, o que que acontece? Dependendo do material que a gente vai trabalhando, eu posso fazer o quê? Eu tenho como mexer nesse material, nesse metal, o que a partir de tratamentos térmicos. O tratamento térmico, ele mobiliza, né, o que? A ação de quê? Das moléculas nesse material, certo? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui um simulador que pode me trazer isso. Ah, achei. Vou mostrar aqui para vocês.
uma superfície, mas aqui é para elucidar para vocês como que acontece. Alguém levantou a mão? Pode falar aí. Tem alguma dúvida? Eu levantei a mão. Sim, para quê? Pode falar. É que eu queria ver com você aquela questão lá do seu concurso da Saneago lá. Ele não entendi direito. Tem idade? Porque eu sou mecânico de manutenção industrial, né? Tá tem uns 20 e poucos anos já, né? Sim, Então, assim, não se eu tem quiser, idade. tem idade não, né? Eu Não posso. tem idade. Pode fazer Aí você tem que tranquilo. fazer uma inscrição, quando é que é essa inscrição, sabe? Uai, pelo que me soltaram, parece que eles vão soltar mais ou menos para abril ou para maio do ano que vem. Então, pessoal, quanto mais vocês forem estudando, mais, digamos assim, estrada vocês já percorreram, né? Então, Aham. vai treinando. Eu, pelo menos, eu vou prestar para minha área de elétrica, né, de automação, e aí eu já estou comprando até livros, né? Ah, é? Já estou fazendo eu tenho o site do PCI Concursos, aqui rapidinho. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui na internet. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Quer ver? Vou fazer aqui. Aqui, ó, PCI Concursos. Esse Tá? aí com... Isso, PCI Concursos. Aqui na aba aqui, pessoal, ó, você pode vir aqui em provas, ó. Provas, ok? E aí você vem aqui em Saneago. Ah, tá. Beleza? E aqui tem o quê? Para diversos cargos, certo? Aham. Deixa eu ver se eu acho aqui para a área de mecânica aqui. Se tiverem um tempinho. Saneago Mecânica. Ah, Só para ilustrar mesmo. Aqui, ó. Tem para engenheiro mecânico e tem técnico eletromecânica e mecânica, tá bom? Eu vou abrir a prova aqui, beleza? beleza. Aqui, ó. Estão todo mundo vendo aí, pessoal? Tô sim. Beleza. Então tem aqui em técnica eletromecânica, na parte de mecânica, certo? Então o que que eles cobram? Eles cobram língua portuguesa, falei, certo? Interpretação de texto, Uhum. certo? Geralmente eles colocam muita charge para ver se você está interpretando muito bem. São 10 questões. A parte de conhecimento aqui, específico, certo? Que você vai ter que lidar com tensão, elasticidade, entendeu? Isso aqui já é diagrama de tração, beleza? Que a gente vai ver mais adiante. Isso aqui sobre as leis de Hooke, ensaio de tração, entendeu? Isso aqui já é uma parte mais específica. Olha aqui, ó, metrologia. Paquímetro, dimensionamento aqui de peças, relógio comparador, beleza? E parece que é mais a de marcar, né? Alternativa Sim, certa. só de marcar. Só de marcar. Aqui, Olha. a questão de sequência aqui, por exemplo, ferro fundido, ferro puro, né? Que aí a gente já mexe aqui na parte de concentração de porcentagem de carbono, certo? Que a gente vai ver mais adiante sobre austerita, outros tipos lá de martensita também, se eu não me engano, que eu tenho que pegar essa parte ainda de novo, tem que relembrar, que a gente vai ver sobre a quantidade de carbono que existe num ferro, por exemplo, certo? Nós temos essa parte aqui também, né, de TTT, tratamentos térmicos, certo? Que é uma coisa que a gente vai ver também, certo? Aqui já é o cálculo aqui, então, eles já dão a forma para você calcular, é só você substituir, certo? Que ele está pedindo aqui para você calcular a vazão, beleza? Então, seja bom em matemática. Questão aqui de pistão, passando de polegadas, certo? E aqui o desenho aqui no Fluid Sim também, que aqui a gente já pode mexer isso aqui com mais tempo mais adiante, certo? Isso aqui é uma válvula, tá mexendo. Beleza? Tipos de válvula, por exemplo. Aqui também a parte de conhecimento de força eletromotriz. Aqui já é a lei de Faraday, aqui já é a letra D. Certo? E outras coisas aqui. Beleza? Isso aqui é mais a parte de mecânica mesmo. Tá vendo? Obrigadão. É bom Beleza? para nós, né? Tá estudando isso aí, Para passar lá, vocês né? para vocês que são dessa área aqui é essencial, certo? Aqui uma coisa bem que de circuitos que vocês viram, certo? Para vocês determinarem aqui corrente e resistência, certo? Fazendo um comparativo de um circuito com o outro, beleza? Aqui Bom mais é demais. cálculo de tubulação, também isso aqui é vazão, é parte de hidráulica,
e pneumática, certo? Eu já estou vendo aqui. E não tem redação, beleza? O melhor, né? Para quem não gosta de escrever, eu só vou pegar esse aqui para técnico. Eu vou pegar superior, eu já tenho essa parte de redação também para fazer, beleza? Beleza. Obrigadão, viu? Por nada. Então, pessoal, aqui o que acontece? Eu tenho aqui uma superfície, certo? Trancada, e aqui tem as moléculas de neon, que é o tipo de gás. Eu vou mostrar para vocês como se comporta se eu aqueço, certo? Esse material. Há o quê? Um espalhamento das moléculas. Isso aqui também acontece o quê? Nos metais. É por isso que nos postes você não pode colocar o quê? Os fios de maneira esticada. Porque dependendo do quê? Do frio, eles o quê? Eles o quê? Vão o quê? Vão diminuindo. Vê? Comprimento através do quê? Vai diminuindo a liberdade, o grau de liberdade das moléculas, ou seja, a energia cinética delas. Agora eu vou colocar aqui mais moléculas. Agora eu vou colocar aqui um outro, para vocês verem como que funciona com argônio. Estou aumentando a temperatura. Não está tendo tanta liberdade como o quê? O neônio. Mas agora eu vou colocar o quê? O oxigênio. Isso é só para ilustrar para vocês, pessoal, como que acontece nos metais, entendeu? Cada metal ele tem uma propriedade, certo? Por quê? Devido ao quê? A quantidade de carbono que tem dentro dele. É por isso que existe o quê? O tratamento térmico, certo? Aí que a gente vai ver sobre alguns tipos de tratamento térmico, como recozimento, têmpera, entendeu? Algumas formas de tratamento mesmo que vão trazer à tona para nós aquilo que o material pode fornecer como propriedade para a gente, beleza? Todo mundo presenciou isso aqui? Tá bem ilustrado? Então, beleza. Então, vamos voltar a essa parte aqui. Todo mundo vê na minha tela aqui? Sim. Beleza. Então, nós temos o quê? O material que nós mais utilizamos como fonte, por assim dizer, é o quê? É o aço, certo? Então, muito bem. O histórico dos tratamentos térmicos, ele começou o quê? Na Roma Antiga, onde que os romanos, eles utilizavam o tratamento térmico o quê? Para fortalecer as armaduras e também o quê? A produção de armas, como lanças, catapultas, certo? Espadas. Então, eles foram os primeiros, na antiguidade, a utilizar o quê? Os princípios de tratamento térmico, certo? E muito bem. Por quê? Eles tinham que buscar propriedades mecânicas que aumentassem a dureza, a ductilidade, ou seja, a propriedade em relação à resistência, certo? Ao impacto que o metal iria sofrer, a elasticidade e também a resistência, o quê? A atração, ou seja, eu posso esticar ou comprimir esse material, certo? Em propriedades mecânicas. O tratamento térmico de materiais provoca, sim, esse tipo de mudança, como vocês viram, no caso do gás, só para vocês terem a questão das moléculas, que é constituída esse material, mas também nos materiais metálicos, isso também procede também, certo? Beleza? Então, nós temos o quê? Dependendo de alguns fatores, como temperatura de aquecimento, velocidade de resfriamento e composição química do material, nós determinamos o quê? As propriedades que vão fazer a diferença no quê? No processo de tratamento térmico. Nesse gráfico aqui, pessoal, nós temos o quê? Os princípios de quê? Nós temos a temperatura em graus Celsius e o tempo. Então, dependendo do material que eu for colocando no forno, eu vou aquecendo, como vocês viram lá, eu vou aumentando a taxa de quê? Energia cinética das moléculas, até um certo momento que ele vai ter o quê? Um tempo em que ele vai permanecer dentro do forno, ele vai ter o quê? Um fluxo de calor chamado de constante, que a gente depois vai ver sobre a lei de Fourier, certo? Constante, até o momento que o quê? A temperatura vai diminuir até chegar a um resfriamento, certo? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, no processo de fabricação de chapas, da criação de caldeiras, certo? E aí tem o que aqui? Algumas figuras abaixo, duas figuras, que ilustram isso. Um material, né,
o aço muito quente, aqui do lado, essa primeira. Isso aqui, se eu não me engano, era o cobre que eu tinha pego, tá? Muito quente também, para depois o que? Você fazer o processo do que? De tratamento térmico dele, para depois ir para o processo de usinagem, para que possamos o que? Ter os rolamentos de motores elétricos, beleza? Podemos ir mais adiante? Beleza. Tudo isso é condicionado o quê? Pela estrutura cristalina que esses materiais têm, certo? Cada material, ele tem uma estrutura cristalina diferente. E por que que isso demanda o quê? Conhecimento nessa área e a profundidade? Porque dependendo da estrutura cristalina, você pode aumentar ou diminuir a ductilidade do material, a resistência e também o quê? As formas de quê? De tração que esse material vai sofrer, as propriedades. E tudo isso é determinado pelo quê? É determinado pelo teor de carbono que esse material tem. Então, por exemplo, como eu já tinha dito na aula passada, dependendo daquilo que você vai trabalhar como fibras ou ligas aeroespaciais, o teor de carbono delas são muito elevados. Por quê? No espaço, você lida com o quê? Com a variação de temperatura muito brusca. Nós aqui recebemos a insolação, né, a temperatura vinda do Sol, que é filtrada pela camada de ozônio, certo? Mas no espaço, quanto mais... Eu vou até fazer um desenho aqui para ver se ilustra melhor. Eu tenho aqui um supositório, né? Aqui é a Terra. Vou fingir que isso aqui é a Terra. Certo? Muito bem. E quando eu vou fazer algum tipo de experiência, então eu tenho aqui um foguete que ele está saindo da órbita da Terra. Certo? Muito bem. Então, quando ele vai subindo, tem aqui uma certa energia cinética, diminui-se o quê? A temperatura. Temperatura. E dependendo da liga, ela pode o quê? Ajudar no quê? Na conservação da temperatura interna e também do quê? Da promoção de quê? De oxigênio para os astronautas, certo? Então é por isso que esses tipos de liga de teor com grande teor de carbono, elas o quê? São muito elevadas e são o quê? Muito caras, pois o tratamento térmico que utiliza para a produção dela o quê? É muito caro também, beleza? E como que a gente observa isso de maneira microscópica? Nós temos aqui uma rede cristalina do tipo cúbica, né, que a gente chama de CCC, cúbica de corpo centrado, que vocês vão ver mais adiante junto comigo. E a quantidade de carbono, ela é determinada por essas riscas pretas aqui, ó. Tá vendo? Essas regiões escuras. É onde tem o quê? Nós temos maior concentração de carbono, certo? E nas partes mais brancas nós temos o quê? Pequena quantidade de carbono. Tá ok, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Pessoal, eu vou parar por aqui, certo? Vou encerrar a chamada. E aí, o que que acontece? Na segunda-feira, nós vamos ter a nossa aula